O tema do congresso é qual? Paternidade de Deus. E nesses dias é esse tema que queimou no nosso coração, a respeito da paternidade de Deus. Então, nós vimos ontem como Deus é o nosso Pai, como nós fazemos parte de uma família celestial. E além disso, nós vimos que a nossa família terrena é um reflexo da família celestial. Então, querendo ou não, tudo que a gente experimenta na família terrena, nós temos a tendência de transferir para a nossa família, para Deus. Então, quem teve uma criação muito severa, tende a ver Deus como um Deus severo, carrasco. Quem experimentou abandono na sua vida, tem a tendência de ver Deus sempre distante e um Deus nunca perto. Mas nós vemos como Deus, Ele sempre quer se revelar a cada um de nós. Deus é um Deus pessoal, Deus é um Deus único, e Deus é o nosso Pai, amém? Vimos também que quem conduz a nossa vida ao Pai é Jesus Cristo, e Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Hoje de manhã vimos vários aspectos a respeito do caráter de Deus como Pai, até escutamos uma carta de Deus para cada um de nós, e hoje à noite eu queria concentrar em como nós devemos, o que nós podemos fazer para manter um relacionamento com Deus Pai, amém? Qual o segredo de uma boa relação com Deus? Então fala para quem está do seu lado aí, qual o segredo de uma boa relação com Deus? Qual o segredo? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33. Quem encontrou, diga amém. Muito bem. Diz assim: disse o Senhor a Moisés. O Senhor falou com quem, gente? Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Versículo 2: enviarei um anjo. O que Deus vai enviar? Um anjo, presta atenção, adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus, os jebuseus, em algumas versões, os vascaínos. Versículo 3: sobe para uma terra que mana leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que eu não te consuma no caminho. Ouvindo o povo essa má notícia, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atávios, porque o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os teus atávios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Versículo 6: então os filhos de Israel tiraram de si os seus atávios, desde o monte Horebe em diante. Até aí tá bom. Deus estava muito chateado com o povo. Deus falou: eu não vou mais adiante de vocês, eu vou enviar um anjo. E por que Deus está falando de forma tão dura com o povo? Porque no capítulo 32, Moisés está no Monte Sinai, escrevendo as tábuas da aliança com o Senhor, para fazer o pacto da lei. E quando Moisés está no monte, o povo que estava embaixo falou assim: poxa, Moisés está demorando demais. Rapaz, Moisés não vai descer não. Olha, já está passando o tempo, cadê Moisés? Então é nesse momento que o povo no deserto tem uma ideia. Eles decidem fazer um bezerro de ouro. Pergunta, igreja:
Aonde o povo aprendeu sobre o bezerro de ouro? No Egito. E é interessante que o povo sai do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. O povo sai do Egito, o povo está agora no deserto, mas o Egito não saiu de dentro deles. Então eles fazem um bezerro de ouro. Nesse momento Deus fala com Moisés: Moisés, desce porque eles estão adorando a outros deuses. E Moisés: Senhor, fica calmo, fica tranquilo. O que vão dizer? Que você nos tirou do Egito para nós morrermos no deserto? Senhor, calma, fica tranquilo. E é interessante que Moisés, ele é até paciente, mas quando ele desce, quando ele vê aquela situação, ele já joga as tábuas da aliança no chão, quebra as tábuas da aliança, ele fica revoltado, e naquele dia há uma grande matança. Então Moisés falou assim: quem aqui está com o Senhor? Quem é aqui que está com o Senhor? E a tribo de Levi: nós estamos com o Senhor. Então naquele dia aconteceu uma grande matança, porque o povo de Deus se inclinou ao bezerro de ouro, a outros deuses. Então é por isso que Deus está dizendo aqui, ó: eu não vou na frente de vocês, eu vou enviar um anjo. Tudo bem até aqui? Olha só agora a resposta de Moisés, versículo 12, de Êxodo 33. Êxodo capítulo 33, versículo 12, olha a resposta de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me destes saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que essa nação é o seu povo. Versículo 14, respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Eu falo e vocês repetem: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Versículo 15, então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faz subir deste lugar. Amém? Deus estava chateado com o povo, e Deus falou: eu não vou com vocês não, eu vou enviar um anjo. Olha a resposta de Moisés: eu não quero saber de anjo coisa nenhuma, se a sua presença não for comigo, de nada adianta. Eu fico pensando se eu tivesse no lugar de Moisés. Rapaz, quer saber? Um anjo até que é bom, 2 asas, 4 asas, um anjo com uma espada de fogo desembainhada. Mas Moisés, ele não quis saber do anjo, ele quis saber da presença do Senhor. Igreja, esse relacionamento de Moisés com Deus é algo maravilhoso ou não é? A pergunta então é: como nós fazemos para ter um relacionamento com Deus Pai? Como nós fazemos para ter esse nível de intimidade com Deus? Se Deus é nosso Pai, como nós vamos ter intimidade com Deus? Então nós lemos do versículo 1 ao versículo 6, depois lemos do versículo 12 ao versículo 14. E é entre esses versículos que nós temos o segredo de uma intimidade com Deus. Então vamos agora para Êxodo, capítulo 33, versículo 7. Êxodo 33, 7. Estão acompanhando aí? Êxodo 33, 7. Diz assim: ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. E todo aquele que buscava o Senhor saía da tenda da congregação, que estava fora do arraial. Pode deixar só o versículo 7. Olha só o versículo 7, ó. Moisés
costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele, e chamava de tenda da reunião. E quem quisesse fazer um pedido ao Senhor, ia até essa tenda, que estava fora do acampamento. Quando o povo estava no deserto, era 1 milhão de pessoas, 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então você imagina o povo no deserto. A ideia era morar no deserto ou ir para Canaã? Então o deserto não dava para construir casa. Então quando eles estão no deserto, eles fazem tenda. E se o povo no deserto vivia em tendas, Deus falou o seguinte: se o meu povo vive em tendas, faz uma tenda para mim também, porque eu quero viver no meio do meu povo. Então todas as vezes que você ouvir sobre a palavra tabernáculo, é Deus tendo a sua tenda para morar junto com o povo. Já viu quando você vai falar com uma criança, que você se abaixa para falar olho no olho? Esse é o nosso Deus. Se o povo vivia em tenda, ele também ia viver na tenda. Por isso que Deus faz o tabernáculo, porque Deus queria habitar no meio do povo, amém? Então o povo no deserto caminhava. Caminha aí assim, ó. Caminha aí, por favor. O pessoal daí não vai caminhar, não? Vamos, irmão, caminha. Pessoal aí, por favor, caminhando. Parou! Quando o povo parava, eles armavam o quê? Arma a sua tenda aí, irmão. Pessoal aí não tem tenda não, aí atrás? Pessoal aqui do lado da tenda? Vamos continuar caminhando. Estamos no deserto, rumo à terra de Canaã. Quando o povo parava, armava o quê? Fica aí com a sua tenda. Moisés, levanta aqui Moisés, vem cá. Eu sei que é o André, mas é o Moisés. Mantenha a tenda aí. Quando Moisés ia buscar o Senhor, ele armava a tenda dentro do acampamento ou fora do acampamento? Então Moisés, vai lá armar a tenda para falar com o Senhor, vai. Sobe lá, vai. Vai. Arma a tenda aí. Moisés agora, está dentro ou está fora? Quando ele ia buscar o Senhor, buscava dentro do arraial ou fora do arraial? Pode voltar, Moisés. Abaixa a sua tenda. Aqui na igreja tem culto todo domingo? É uma bênção ou não é? Tem uma reunião terça-feira da liderança, não tem? O fiel. Que horas é o fiel? 19h30. É uma bênção ou não é? É. Tem o dia da reunião da célula? Tem? É uma bênção ou não é? É quarta-feira? Tá. Toda sexta-feira tem vigília ou não tem? É uma bênção ou não é? Agora escuta o que eu vou falar aqui. Tudo isso que nós falamos é uma bênção. Mas você está buscando ao Senhor dentro do arraial. Tudo isso é uma bênção, mas é você buscar o Senhor dentro do acampamento. E se nós queremos ter relacionamento com Deus Pai, nós temos que aprender a buscar o Senhor fora do acampamento. Eu fui para o encontro com Deus em 2018. Quem já foi aqui? Pode abaixar. E eu nasci na igreja. Então meu pai falou: Abraão, a gente vai para o encontro com Deus. Aí eu falei: não, pai, encontro com Deus é todo dia. Eu não preciso ir para esse acampamento, não. E aí eu fui para o acampamento. Foi uma bênção, você já sabe como é. E lá eu recebi várias palavras de Deus. Veio um homem lá, cara, baixinho, meio cheinho, de óculos. Ele tinha sido ex-satanista, ex-bruxo, ex-tudo. E ele foi orar. Gente, eu vou orar porque vocês já estão aqui desde ontem. Ele orou: Senhor. Aí ele foi orando, ele foi se enchendo, ele foi orando. Quando acabou a oração dele, ele tirou o óculos e falou assim, ó:
não tem nada encoberto aos meus olhos. Eu falei, caramba, cara, é quase um super-humano. E quando ele estava falando, ei, você aí, tinha 70 homens. A partir de hoje, tu só dança pro Senhor. E como é que sabe que eu danço? Eu tinha um grupo de hip hop. E outra, Deus vai te levar para muitos lugares. Rapaz, de manhã foi isso. Passou a tarde eu falei, acho que não era comigo não. Veio um outro pastor de outro lugar, e no momento de ministração me abraçou, e falou assim no meu ouvido, sou eu que estou falando contigo, Deus vai te levar para muitos lugares. Então o acampamento foi maravilhoso. Só que quando eu voltei para casa, sabe o que mudou na minha vida? Nada. Você sabe quando Samuel vai ungir Davi rei? Ele entra na casa, Deus fala, é esse. Ele unge a Davi, você agora é rei. Sabe o que mudou na vida de Davi? Nada. Ele continuou cuidando das ovelhas, defendendo dos ursos, dos leões. Mas quando eu volto para casa, eu fico pensando, cara, eu tenho que fazer algo da minha vida. Eu estou terminando uma faculdade, mas eu nem gosto. Eu estou num namoro à distância há 5 anos. Eu não sei o que Deus quer de mim. Então, na minha crise existencial, eu falei, eu preciso fazer algo da minha vida. Então, eu fiz algo extraordinário. Eu passei a fazer 2 coisas incríveis. Querem saber quais são? Eu passei a orar e ler a Bíblia. Aí você fala assim, Abraão, tu não falou que nasceu na igreja? Nasci na igreja. Abraão, tu não foi crente a vida toda? Fui crente a vida toda. Mas agora eu passei a buscar o Senhor fora do... Então era terça-feira, 3 horas da tarde. Mãe, eu vou entrar no meu quarto que eu vou orar. Tá tudo bem, meu filho? Desse jeito. Só que nessa hora acontece de tudo. O pessoal liga para você, Abraão vai ter um futebol agora. E caraca, eu oro ou vou jogar bola? Esse campo só vai ter hoje, o Senhor está me esperando todo dia. Aí tu fica naquela, o que eu faço? E eu passei a buscar o Senhor, passei a orar, passei a ler a Bíblia fora do acampamento. Porque se você quer ter intimidade com Deus, não basta você buscar o Senhor só nos ajuntamentos. Você tem que buscar o Senhor no secreto. Olha o que Jesus diz, se você quer ter intimidade com o Pai, se você quer orar, entra no seu quarto em secreto. Aí qual é o problema da maioria dos crentes? Vai na igreja só no domingo. Aí olha só o que acontece. Domingo uma bênção, louva, canta, é um momento maravilhoso. Aí chega segunda-feira, se estressou com o chefe. Chega na terça-feira, um laudo médico que não estava esperando. Chega uma quarta-feira, fadiga por cuidar da casa, cuidar dos filhos. Chega quinta-feira, uma dificuldade familiar. Só que você vai sofrendo tudo isso até aguentar o outro domingo, porque é no domingo que eu vou buscar o Senhor. Quando na verdade, domingo é o dia do Senhor, amém? Mas sabe o que é a segunda-feira? Segunda-feira é o dia do Senhor. Você sabe o que é terça-feira? Terça-feira é o dia do Senhor. Quarta-feira é o que, Abraão? O dia do Senhor. Quinta-feira, o dia do Senhor. Sexta-feira, o dia do Senhor. Sábado, o dia do Senhor. Porque se você só deixar para se alimentar de domingo em domingo, não vai sustentar a sua vida. Se você quer ter intimidade com Deus Pai, qual é o segredo para essa intimidade? O primeiro está aqui, buscar o Senhor fora do arraial, fora do acampamento. Então a célula você vai continuar indo porque é uma bênção, você tem que ir para as reuniões de liderança, você tem que vir louvar o Senhor, você está no domingo na igreja, mas a sua vida com Deus não pode ser só nos ajuntamentos. Você precisa buscar o Senhor fora do arraial. Então fala comigo, primeira coisa é buscar o Senhor fora do acampamento.
foi assim que eu despertei para as missões. Eu passei a orar, a ler a Bíblia, passei a jejuar. E com 4 meses, eu recebi a ligação do pessoal da Jocum. E quando eu fui fazer uma escola missionária, aí foi um antes e um depois. Então, busque o Senhor fora do acampamento. Qual foi a última vez que você fez um culto familiar? Qual foi a última vez que você reuniu a sua família para ter um tempo de louvor e adoração? Aos maridos que estão aqui, qual foi a última vez que você buscou a sua esposa para vocês orarem junto? As esposas, qual foi a última vez que você buscou o seu marido para vocês orarem junto? Abraão, meu casamento não está muito bem não. Porque talvez a expectativa está no outro. Mas se você quer lutar pela sua família, lute pela sua santidade. Se você quer lutar pelo seu marido, lute pela sua santidade. Se você quer lutar pela sua esposa, lute pela sua santidade. Porque chega um momento que é só o nosso relacionamento com Deus que sustenta todas as coisas. Então, se você quer gerar intimidade com o Pai, busca o Senhor fora do acampamento. Vamos para o segundo segredo de uma intimidade com Deus Pai. Versículo 8 de Êxodo 33. Versículo 8. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até ele entrar na tenda. Deixa eu ver na versão que está aqui, na NVT. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé, cada um junto à entrada da sua própria tenda, e observavam Moisés até ele entrar na tenda. Então Moisés levanta. Quando Moisés passava, o povo fazia o quê? O povo fazia o quê, gente? Se levanta. Vai, Moisés. Levanta, gente. Ô Moisés, vai buscar o Senhor? Arma sua tenda aí. Cada um ficava em pé na porta da sua tenda. Pode sentar. Vai lá, Moisés. Moisés, você está comigo até o final, poxa. Pergunta, igreja. Como que o povo sabia a hora que Moisés ia passar? Você tem noção que tinha gente fazendo a comida, tinha gente jogando videogame, tinha gente jogando futebol, e de repente, ei, Moisés vai passar, Moisés vai passar. E todo mundo saía da sua tenda, ficava em pé, olhando Moisés, passava pelo WhatsApp, e aí Moisés passava. Como que o povo sabia a hora que Moisés ia passar? Só tem uma conclusão que a gente pode chegar. Significa que Moisés tinha o costume de buscar ao Senhor. Não é algo que ele fazia uma vez, mas ele fazia constantemente, porque todos sabiam a hora que Moisés ia buscar o Senhor. Então, qual é o primeiro segredo de uma intimidade com Deus Pai? Buscar o Senhor fora do acampamento. Qual é o segundo segredo? Nós temos que ter o costume de buscar o Senhor fora do acampamento. Quem comeu alguma coisa ontem? Só para eu saber. Quem almoçou ontem? Quem almoçou? Quem jantou ontem? Café da manhã? Pode abaixar. Quem almoçou hoje? Quem almoçou hoje? Pode abaixar. Tem alguém aqui que vai almoçar amanhã? Só para eu saber. Amanhã, almoçar? Pode abaixar. Tem uma galera que está muito indecisa, não sabe o que vai comer amanhã. Feijoada? Jejuar. Quem não levantou a mão vai jejuar. Gostei. O nosso corpo precisa se alimentar constantemente. E por que você acha que vai ser diferente com a nossa vida espiritual? Porque Jesus, ele diz que ele é o pão da vida. E o pão era esse alimento diário. Porque os judeus
O pão era um dos seus alimentos mais importantes. Talvez, Jesus dizendo que é o pão da vida, talvez aqui para Itaituba, Jesus está dizendo, eu sou o açaí da vida. Porque tem gente que vai comer açaí todos os dias. Está dando para entender? Eu sou o tambaqui da vida. Porque Jesus está dizendo, eu sou o seu alimento diário. Então não dá para você buscar o Senhor hoje. Ai, nossa, que presença maravilhosa. Poxa, cara, foi muito bom. Eu li a Bíblia hoje, Abraão, foi muito bom. Daqui a 3 meses eu leio de novo. Rapaz, eu busquei o Senhor hoje. Ah, não, agora ano que vem, eu acho que dá para aguentar até esse ano. Tá logo ali, né? Ano que vem eu vou buscar o Senhor de novo. Não! Nós temos que buscar o Senhor constantemente, porque todas as vezes que você não alimenta o seu espírito, a sua carne vai alimentar de forma automática. Então, quando a gente não alimenta o espírito, automaticamente a gente alimenta a carne. Tem a história de um homem que tinha 2 cachorros. Já ouviu essa? 2 pitbull, um branco e um preto. E ele botava esses cachorros para brigar entre si e fazia aposta para poder ganhar dinheiro. Então o pessoal apostava para ver qual cachorro que ia ganhar. Então chegava um sábado e o cachorro branco ganhava. Então ele tinha apostado no branco, ele ganhava dinheiro demais. No outro fim de semana, para o pessoal não achar que é armação, ele apostava no preto. E aí tinha a briga e o preto ganhava. E o pessoal, rapaz, como é que ele sabe qual cachorro que vai ganhar? Porque toda vez ele aposta e ele acerta. Então perguntaram para ele, como você sabe qual cachorro que vai ganhar sempre? E ele falou, é simples. Se eu quero que o branco ganhe, eu deixo o cachorro preto sem comer nada um dia antes. Quando tem a briga, esse está mais forte, porque se alimentou e ele ganha. No outro fim de semana, quando eu quero que o cachorro preto ganhe, eu deixo o cachorro branco sem comer nada. E aí esse cachorro, ele ganha, porque ele está mais alimentado. Então na nossa luta entre a carne e o espírito, vai ganhar quem estiver mais... Algumas coisas eu aprendi na igreja. E quando a gente vai estudando a Bíblia, a gente vê que não é bem assim. Então muita gente fala assim, meu irmão, você precisa lutar contra o pecado. Ei, você aí jovem, lute contra o pecado. Ei, você aí de trás, lute contra o seu pecado. Mas a Bíblia em nenhum lugar vai mandar a gente lutar contra o pecado. A Bíblia em nenhum momento vai falar assim, ó, luta contra o pecado. O que a Bíblia vai dizer para nós é Gálatas capítulo 5, versículo 16, que diz o quê? Vai, produção. Gálatas 5,16. Por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida, e assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Em outra versão vai dizer, anda em espírito, e você não vai satisfazer os desejos da carne. O que a Bíblia está dizendo é, não luta contra a carne, anda em espírito. E se você andar em espírito, você não vai satisfazer a carne. Tem uns jovens que estão namorando, isso aqui não acontece aqui não, é os lugares que eu vou. Aí a menina fala assim, ó, eu estou aqui em casa sozinha, tem como você vir aqui? A gente assistir um filme, não vai acontecer nada. Aí o homem fala assim, ó, eu vou lá e vocês vão ver que não vai acontecer nada, porque eu vou lutar contra a minha carne. Eu posso contar o final da história ou não precisa? O pessoal conta. Sabe por que a gente já sabe o final da história? Porque nós não devemos lutar contra a carne. Todas as vezes que a gente luta contra a carne, a gente perde. Nós temos é que andar em espírito. E muitas vezes andar em espírito traz paz. E quando você anda no caminho da carne, você tem prazer. Aí você escolhe o que você quer. Um casal de namorados falou assim, Abraão, eu tenho um passado meio tenso. Aí ele falou, também tenho um passado meio tenso. E a gente começou a namorar, noivou, e a gente decidiu não se beijar, que é uma corte.
Então é algo que eles decidiram. Não foi imposta a eles, eles decidiram. E eu falei, tá bom, e qual é o problema? O problema é que é muito ruim. É aniversário dele, a gente quer dar uns beijinhos, não pode. É o aniversário dela, a gente quer dar um apertozinho, não dá. Porque a gente falou que não vai se beijar. Eu falei, tá muito ruim? Falou, tá muito ruim. Aí eu falei, se tá ruim, tá bom. A pergunta que eu fiz é, quando vocês deitam e colocam a cabeça no travesseiro, vocês têm paz? Você dorme em paz? Sim. Eu durmo em paz. Ah, então é isso. Quando a gente anda em espírito, o Espírito Santo gera paz em nós. Agora eles podem decidir ter muito prazer, por outro lado não vai ter paz. Abraão, mas não vai ter prazer hora nenhuma. Não, aí quando se casar, quando for no altar que se beijar, ou na lua de mel, é arriscado morrer. Rapaz, como é que fulano morreu? Ih, cara, deixa eu te contar. Ele explodiu. Explodiu? Como é que uma pessoa explode? Então, quando nós andamos em espírito, o Espírito gera paz em nós, amém? Eu sempre gostei de ver muito filme. Quem gosta de ver filme aí? Só vou saber. Pode abaixar. Eu gostava muito de ver filme. Filme, série. Aí eu estava em missões. Aí quando eu ia para a casa de um amigo meu, que eu vinha de algum campo missionário, aí o cara tinha net, tinha Sky. Aí eu ficava lá, pô. Telecine, né? Rambo 1. Pô, é um filmaço, pô. Rambo, quem é que não gosta de Rambo? Aí assistia, aí passava as letrinhas, a seguir, Rambo 2. Eu falei, poxa vida, 10 da noite, vou ter que ver, pô, é bom demais. Aí passava, acabava o filme, a seguir, Rambo 3. Eu, poxa vida, 3 da manhã, caramba, vou ter que assistir, pô, o 3 é o melhor. Ele vai com o cavalo para enfrentar um tanque, é o Rambo. Sabe o que acontecia com a minha vida? Chegou um momento que eu era uma pessoa assim, ó. Tô tão triste. Tô tão mal. Me indica um filme aí para eu ver. Eu tô tão triste. Eu tô tão chateado. Me indica uma série aí para eu ver. Sabe o que aconteceu, gente? O filme foi tomando o lugar de Deus na minha vida. E aqui é algo da minha carne. Não tem como eu me arrepender de ver filme. Não tem como eu ser curado de ver filme. Não tem como eu ser liberto de ver filme, porque não é demônio. É só um desejo da minha carne. Então o que a gente faz? Anda em espírito. Então eu falei, quer saber? Se o Luciano subirá com cego, eu também consigo. Então eu fiz um jejum, ou propósito, você chama do que você quiser. De 1 ano sem ver filme, nem série, nem nada. Pergunta, igreja, eu morri? Não. E foi um ano onde eu pude me apegar mais ao Senhor. Onde eu gerei relacionamento com o Pai. Para mim foi difícil no início. Tem filme que é bom, você tem que ver numa tela grande, no cinema. Inclusive Itaituba, né, tá com uma sala lá. O pessoal já foi ver o Forja, né, o filme. Vai e está em cartaz. Glória a Deus, aleluia. Mas olha só como era a minha vida. Alguém que quando estava triste, quando estava mal, ia buscar o Senhor? Não, ia querer ver filme, ia querer entretenimento. Então eu tive que fazer um propósito de 1 ano sem ver filme. E isso me aproximou de Deus. Porque o relacionamento mais significativo que nós temos na nossa vida é o nosso relacionamento com o Pai. Então Moisés buscava o Senhor fora do arraial. Ele fazia isso de vez em quando? Não, ele tinha o costume de buscar o Senhor. Terceiro conselho de uma intimidade com Deus Pai. Versículo 9. Uma vez, Moisés, dentro da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Deixa eu ver como é que está na versão aí da produção.
Êxodo 33, 9. A gente não vai sair de Êxodo 33 mais não. Não vai, pode sair também. Êxodo 33, 9, diz assim: E acontecia que quando Moisés entrava na tenda, baixava uma coluna de nuvem e parava à entrada da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Então era um show à parte. Tu imagina, Moisés está buscando ao Senhor. Saía um pedaço da nuvem, descia e fechava a porta da tenda. Você tem noção do que é isso? E o Senhor falava com Moisés. Quem é que falava com Moisés? O Senhor. O Senhor, gente, falava com quem? Quem é que estava falando com Moisés? O Senhor, gente, estava falando com quem? Quem é que falava com Moisés? O Senhor estava falando com quem? Quem é que falava com Moisés, gente? O Senhor, Deus Pai, falava com quem? Quem é que falava com Moisés? O Senhor falava com quem? Entendi. Olha só como por muito tempo era o meu relacionamento com Deus. A gente ajoelha, que é uma oração mais santificada, né? Olha só o relacionamento com Deus. Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia maravilhoso, por essa noite maravilhosa. Senhor, que igreja maravilhosa, que família em Cristo, Senhor. Obrigado pelo privilégio. Deus, abençoe agora a minha volta para Goiânia, abençoe também minha família, meus filhos. Siga abençoando a igreja de Deus, Senhor, em Jardim Aeroporto. E a Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. No nome de Jesus. Rapaz, tive um tempo com Deus tão bom. Cara, poxa. Não dá a impressão que Deus ficou com a boca aberta querendo falar, mas só uma pessoa falou? Você já conversou com alguém que só a pessoa fala? É bom ou é ruim? Horrível! Tu já conversou com alguém que só uma pessoa fala? Aqui diz que é o Senhor quem falava com Moisés. E quando nós buscamos relacionamento com Deus Pai, nós temos que criar o hábito de ouvir a voz de Deus. Às vezes, a gente não consegue identificar a voz de Deus, porque a gente não tem a prática, ou não tem a intimidade para saber discernir quando Ele fala. Mas claramente você já escutou a Deus em muitas áreas e fases da sua vida. Só não soube identificar quando é Ele que fala. Então a primeira coisa é que a forma mais segura de Deus falar com cada um de nós é através da sua palavra. Se você quer saber a forma mais segura de ouvir a Deus, é através da sua palavra. Ô pastor, eu tive um sonho, eu sonhei que no meu sonho eu tirava a aliança, jogava na cara do meu marido, e eu acho que Deus está falando para eu terminar o casamento. Foi Deus, igreja? Não. Porque quando Deus fala conosco, não pode ir contra a sua palavra. Mas tem uma outra forma de ouvir a Deus, tem várias formas. Deus pode usar alguém para falar conosco, sim ou não? Sim, pô. Deus usa até um animal na Bíblia. Aí tem uns pregadores que falam, né? Se Deus usou uma mula, Ele também pode usar você. E aí você vai vendo que Deus tem várias formas de falar conosco. Deus pode usar uma circunstância para falar conosco, mas na maioria das vezes, Deus vai falar com a gente também como uma voz interior, uma voz dentro, porque Ele passou a habitar em nós. Nós somos santuário de Deus, você é a casa do Senhor. Se existia a arca da aliança que carregava a presença de Deus, essa arca da aliança agora sou eu e você, que carregamos a presença de Deus. E não tem mérito nosso não, porque em Coríntios vai dizer que essa glória de Deus foi colocada em vasos de barro. Mas olha só a forma de Deus confirmar que Ele habita em nós. Olha só a forma de Deus confirmar que nós somos salvos. Romanos capítulo 8, versículo 16. O Espírito de Deus testifica ao nosso espírito
que nós somos filhos de Deus. Isso está lá em Romanos 8:16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O que esse versículo está dizendo é: como é que você sabe que você é filho de Deus? Desceu um anjo tocando a trombeta e falou: você é filho de Deus? Foi assim? Desceu um anjo com uma cópia autenticada do livro da vida e falou: ó, você é filho de Deus, teu nome está no livro da vida? Foi assim? Você foi levado até o céu para você ver que você é filho de Deus? Foi assim? Não. A Bíblia está dizendo que a forma que a gente sabe que é filho de Deus é o Espírito dele testificando ao nosso espírito. Então é uma voz interior. Então tem gente que fala: eu queria ouvir a Deus. Abraão, como é que é essa voz? É voz de homem? É voz de mulher? É voz de chuva? É voz de trovão? Mas essa voz é uma voz interna, que muitas das vezes é Deus nos direcionando. Porque aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Aqueles que são filhos de Deus são guiados por uma voz de Deus. Amém? Vou te contar 2 testemunhos. Eu larguei tudo para ir para missões. Em 2009, eu estava no orfanato, aprendendo, estudando da palavra, e tinha umas crianças também naquele orfanato. E nessa escola missionária, nós tínhamos que dar um dinheiro para poder pagar alimentação, hospedagem, professor que ia dar aula. É como se fosse mais ou menos um seminário. E, como foi em outro país, que foi a Venezuela, eu nunca tinha dinheiro para sair no dia livre. O que é um dia livre? No sábado, era o dia livre. E o que significa o dia livre? Você está livre, você pode conhecer a cidade, você pode sair, você pode fazer algo. E eu nunca tinha dinheiro para sair no dia livre. Então o pessoal saía e eu ficava sempre na base missionária. Aí ia lavar roupa, ia descansar, ia ler um pouco da palavra. Então estava eu e a Isabelle, que hoje é a minha esposa. Mas chegou um dia, igreja, que ia chegar o dia livre, eu consegui pagar o mês da escola e ainda sobrou um dinheirinho, glória a Deus, aleluia. Então eu falei: gente, é o dia livre. E nesse dia livre eu estou muito feliz, porque eu quero sair para a cidade para comer hambúrguer. E com o dinheiro que eu tenho, eu posso comer 2 hambúrgueres. Poxa. Chegou no sábado, eu programei o meu dia, tá eu e a Isabelle, a gente já estava noivo, já ia casar. E como eu não sabia o ônibus que eu tinha que pegar, porque eu estava em outro país, veio um menino do orfanato, de mais ou menos uns 9, 10 anos de idade. Então ele foi com a gente na rua, para dizer qual ônibus que a gente ia ter que pegar. Então tá eu aqui, esperando o ônibus. Eu estava muito feliz, pô. Dia livre, sobrou um dinheirinho. Eu vou comer um hambúrguer? Não, eu vou comer 2. Tá aqui a Isabelle do meu lado e aquele menino daquele orfanato. Aquele orfanato tinha criança que não teve pai e mãe, teve criança que foi encontrada na rua, teve criança que sofreu as piores coisas que você pode imaginar. De repente vai chegando um ônibus e o menino falou assim para mim: Abraão, é esse ônibus que você tem que pegar. Quando o ônibus está chegando, surge um pensamento. Parece que é a minha voz, tá? Surge um pensamento. Não foi eu que pensei. Mas o menino está indo embora e eu penso assim, ó, surge. Por que você não leva ele? Aí eu parei, pensei e respondi: porque eu quero comer 2 hambúrgueres. Aí aquela voz que parece o meu pensamento fala assim, ó, mas o seu Deus não é o Deus do ouro e da prata? Em outras palavras, Deus não pode proporcionar outros momentos como esse para você? Então eu falei: ei, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Você quer ir com a gente? Vamos embora. Aquele dia eu comi só um hambúrguer. Mas foi um dia mega significativo na vida daquela criança. Porque eu parei para obedecer e ouvir a voz de... Para você não achar que eu sou o santarrão, segundo testemunho, estava pregando numa igreja em Manaus, uma grande igreja, de manhã. Então eu preguei, foi uma bênção, veio a pastora, me deu um envelope, guardei o envelope e estou indo embora.
Estava eu, meu pai, minha mãe, minha esposa, minha irmã, e a gente estava saindo no sol de meio-dia. E eu não sei como é que é aqui em Itaituba, mas em Manaus temos as 4 estações: mormaço, abafado, calor intenso e inferno. E aí, nós estávamos indo para o estacionamento num sol de meio-dia. Quando a gente está atravessando para ir para o estacionamento, eu olho para a parada de ônibus, ao meio-dia, num sol quente, tem uma mulher na parada de ônibus, amamentando praticamente um bebê recém-nascido. Surge uma voz e um pensamento: põe a mão no seu bolso, pega o envelope e entrega para aquela mulher. Eu fui andando e respondi à voz: eu não sei quanto tem. Aí eu fui andando e falei assim: e outra, esse dinheiro não é meu e da minha esposa. Aí depois eu pensei assim: isso aí não é coisa de Deus não, pô, é da minha cabeça, porque missionário quer ajudar todo mundo toda hora. Então é eu como missionário querendo ajudar. Fui falando essas baboseiras, entrei no carro e fui embora. Cheguei em casa bem ou cheguei em casa mal? Mal. Sabe por que eu cheguei mal? Porque talvez eu era o milagre daquela mulher aquele dia. Cheguei em casa, não tinha nada demais no envelope. E o que eu tive que fazer? Me agarrar às misericórdias do Senhor que se renovam a cada dia. Eu tive que reconhecer o meu coração orgulhoso diante de Deus. E me agarrar às misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Tu já pensou se as misericórdias de Deus se renovassem a cada ano? Alguém estava bem? Alguém desse lado estava bem a cada ano? Aqui no meio, se as misericórdias do Senhor se renovassem a cada mês, estava bem? Tá, não? Tá não? Tá não? A cada semana está tudo bem. Não, glória a Deus, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Então, quando você tem relacionamento com Deus Pai, você tem que buscar ouvir a voz de Deus. Quando você orar, você pergunta para o Senhor: Senhor, quem você quer que eu convide para almoçar na minha casa? Aí você treina, fica quietinho. Rapaz, acho que eu estou viajando, ó. Por que eu estou pensando na Rafaela? Briguei com ela semana passada. Não é possível não, Senhor. Você pergunta para Deus, faça perguntas para Deus no seu tempo de intimidade com Ele. Senhor, para quem você quer que eu dê uma palavra? Para quem você quer que eu pague um açaí? E aí não tem nada a ver com açaí. É porque naquele momento que está se comendo açaí, meu irmão, como é que está a sua vida? Como é que você está dentro de casa? Os jovens que estão aqui, ó, a mãe está lá fazendo comida. Dá um passinho para trás, e aí, Senhor, qual é a boa para hoje? Aí você sente de abraçar a sua mãe e falar: mãe, obrigado, pô, a comida da senhora é maravilhosa. Até porque a gente não fala quando está bom, mas fala quando está ruim. A gente come a comida e não fala nada. Aí come a comida no outro dia e não fala nada. Mas quando vem sem sal, ô mãe, feijão está sem sal, hein? Mas todos os outros dias que podia elogiar, elogiou? Não. Então nós somos esses que temos que ter uma vida ouvindo a voz de Deus. Qual é o primeiro segredo de uma intimidade com Deus Pai? Buscar o Senhor dentro do arraial ou fora do arraial? Segundo segredo, fazer isso de vez em quando ou ter o costume? Terceiro conselho de uma intimidade com Deus: temos que ouvir a voz de... Quarto e último conselho, versículo 10 e 11, diz assim: sempre que o povo observava a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos ajoelhavam em frente à tenda, à entrada de suas próprias tendas, e curvavam-se com o rosto rente à terra, em sinal de respeito e adoração ao Senhor. Pode passar. Então Yahvé, o Senhor, falava com Moisés face a face,
como quem conversa com seu amigo. Depois Moisés retornava ao acampamento. Contudo, o jovem Josué, filho de Num, que servia a Moisés como seu auxiliar, não se ausentava de frente ou de dentro da tenda. Amém? Quando Moisés buscava o Senhor, arma a tenda aí. Ele buscava o Senhor dentro do arraial ou fora? Fora. O povo se levantava. E aí, não precisa levantar não, tá tudo bem? Vamos ganhar tempo. E aí, o Senhor falava com Moisés. Mas quando Moisés estava buscando ao Senhor, o povo ajoelhava e passava a adorar a Deus. Porque o relacionamento de Moisés com Deus fazia com que os outros também quisessem adorar o Senhor. Amém? Pode sentar. Como você sabe que uma pessoa é de Deus? Tem gente que fala assim, ó, Abraão, eu já li a Bíblia toda, tu já leu a Bíblia toda? E outro, eu falo em língua, tu fala em língua? E eu oro é 3 da manhã, que quando os bruxos se levantam para orar, eu também me levanto. Então tem algumas pessoas que têm orgulho da sua vida espiritual, mas às vezes, não é todo mundo não, tá? É gente que pega dinheiro emprestado e não paga, caloteiro, vive na mentira, vive na fofoca, cai na avareza, inveja, ciúmes. E é engraçado que a igreja só sabe falar de um pecado que caiu, né? Caiu. Quando é na área sexual. Mentiu? Não, mentira não cai não. Mas ó, ficou com fulano, ih, caiu, né? Primeiro que já vamos mudar esse vocabulário. Ninguém cai. Quando a gente fala a palavra caiu, parece que alguém estava andando, de repente tropeçou, opa, caí nesse pecado, ó. Ninguém cai em pecado nenhum. A palavra certa, se você quer falar, é caminhando no pecado. Então a pessoa vai caminhando naquele pecado até se encontrar e executar o pecado. Ninguém cai. O pecado nunca é um acidente. Você vai caminhando em meio a ele. Então é interessante, põe para a gente aí Mateus 7, do 21 ao 24. Vale a pena a gente entender bem isso aqui. Mateus 7, do 21 ao 24. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Repete aqui a palavra, porque não existe superlativo no hebraico. Então, para ele, se você quer dar uma ênfase numa palavra, você repete ela. Então, Senhor, Senhor, diante da glória de Deus, Santo, Santo, Santo. Porque o máximo que você podia repetir uma palavra era 3 vezes, porque é o ápice da santidade. Então, tem gente que vai falar, Senhor, Senhor, eu tenho intimidade com Jesus. Muitos vão dizer, Senhor, Senhor. E nem todo entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Pode passar aí. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não temos profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca vos conheci. Vamos repetir só essa parte? 1, 2, 3 e... Nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, da minha presença, os que praticam o mal. Gente, quando a gente lê, não dá muito impacto não. Mas vamos tentar visualizar essa cena? Eu falo e vocês dão glória a Deus, tá? Com vocês então, o missionário Abraão de Goiânia! Gente, que alegria imensa poder estar aqui. Meu nome é Abraão, Abraão com 2 A, porque é depois da promessa. E, assim, eu sou casado há 14 anos, sou pai da Rebequinha, pai do Daniel. E, gente, que alegria estar aqui com vocês. Uma igreja que eu não conhecia. E aí, gente, nós vamos falar sobre paternidade. Então, ei você aí, alguma dúvida que Deus vai te levar para a Alemanha? Guarda o seu coração, porque ano que vem
você vai pisar naquela terra. Era algo que só ele e Deus sabia. Então eu cheguei aqui e profetizei, dei uma palavra para ele, uma palavra de conhecimento, de sabedoria. Então eu vou andando, de repente deixaram aquela porta aberta, entra alguém lá de fora gritando, e quando todo mundo vai lá para ver o que está acontecendo, gente, calma, é demônio. Em nome de Jesus, sai dele agora. Então o cara cai no chão, fica se debatendo um pouquinho, e o demônio vai embora dele. Então, gente, eu vou continuar pregando. Tem como acudir ele aí, por favor? Cuidar dele? Muito bem. E aí, além de expulsar demônio, tem alguém numa cadeira de roda. Gente, cadeira de roda na minha frente não. Senhor, em nome de Jesus, se você pode, faz um milagre. Então eu declaro, levanta e anda. Essa pessoa que vocês conhecem está se levantando. A perna começa a tremer. Ele anda, ele dá um passo, ele dá outro passo. E ele começa a andar sobre nós. Então eu profetizei, expulsei demônio e fiz cura, milagre. Pergunta sincera, eu sou de Deus ou não sou? Eu sou de Deus ou não sou, igreja? Se você viu isso tudo, é muito de Deus. Se tiver uma fila para entrar no céu, você vê que eu não entrei, daqui você já joga, ó. Daqui você já pula, porque ele fez tudo isso e não entrou no céu. Mas a pergunta que fica aqui é, Deus não conhece. A pergunta é, pelo que Deus nos conhece? Então vamos ler agora do versículo 15 até o 21. Mateus 7, do 15 ao 21. Diz assim, acautelai-vos quanto aos falsos profetas, porque eles aproximam de vós, disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa que produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir frutos bons. Toda árvore que não produz frutos é cortada e atirada ao fogo. Segue. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Vamos falar todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Bola vai. 1, 2, 3 e... Tinha ficado uma pergunta no ar. Pelo que Deus nos conhece? Essa pergunta nós respondemos. Pelos frutos os conhecereis. Agora ficou uma outra pergunta no ar. Qual é a pergunta que ficou no ar? O que é fruto? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Diz o seguinte, Gálatas 5, 22. Entretanto, o fruto do Espírito é um fruto só, tá? Não é que um é uma maçã, uma é uma pera, uma é uma tangerina, é um fruto só. O fruto do Espírito é, vamos todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade. Vai. Mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Em teu nome não profetizamos? É dom de quê, gente? Em teu nome não profetizamos, dom de quê? Profecia. Em teu nome não expulsamos demônios, dom de quê? Discernimento de espírito. Em teu nome não fizemos maravilhas, dom de quê? De cura, de milagre. O que Deus está dizendo em Mateus 7 é, eu não conheço ninguém pelo dom. Quando a gente olha para o fruto do Espírito, tem a ver com dom ou tem a ver com caráter? Caráter. Muitas igrejas aí fora, está mais preocupado com dom ou com caráter? Aqui não diz o fruto do Espírito é falar em línguas, interpretar, curar. Se eu orar por alguém e essa pessoa levantar e andar, quem curou ela, foi eu ou foi Deus? Então dom é mérito meu ou mérito de Deus? De Deus.
Mas o caráter de Deus é a natureza de quem Deus é, fluindo através de nós. Se Deus Pai é amor, o Filho atua em amor. Se Deus tem domínio próprio, o Filho atua em domínio próprio. Se Deus é paciente, o Filho atua em paciência. Então o fruto que o Espírito Santo gera em nós, quando a gente se relaciona com Deus, é um fruto no nosso caráter. E o que às vezes acontece com a gente é que a gente vê alguém muito usado nos dons, mas quando a gente olha para como ele se relaciona, não faz sentido. Sabe por quê? Porque Deus usa vaso limpo, mas Deus também usa vaso sujo. É isso que você precisa entender essa noite. Quando a gente olha alguém muito usado por Deus, parece que é um vaso limpo, mas Deus usa vaso limpo e vaso sujo. Mas o fato de Deus usar alguém não significa que Ele aprova o seu estilo de vida. Vou repetir. O fato de Deus usar alguém não significa que Ele aprova o seu estilo de vida. Tem um missionário que foi para o evangelismo de rua, levou o violão dele, ele está lá com o violão dele, chegou um cara sujo, com a roupa rasgada, afundado no crack, afundado na cocaína, no meio das drogas. O cara sentou do lado dele, falou assim: você me empresta o violão? Ele falou: empresto. Aí o cara dobrou a perna, meteu um dedilhado, trum, e começou a cantar uma música do Thales Roberto. Mesmo sem entender. O missionário começou a se arrepiar, começou a vir a presença de Deus naquele lugar, e todo mundo estava sendo ministrado. Como é que isso é possível? Porque Deus usa vaso limpo, e Deus também usa vaso sujo. É por isso que muitos lugares têm escândalos. Aí metade da igreja quer pular da ponte, a outra metade quer ir embora. Porque o pastor pregou no domingo, passou o terno, todo mundo caiu na unção. Mas na terça-feira descobriu que além da família, ele estava tendo um caso com a secretária. Tem gente que prega no domingo, 50 pessoas aceitam Cristo, 20 se reconcilia, mas descobre que ele está roubando dinheiro da igreja. Aí o pessoal entra em crise, porque como pode alguém ser usado por Deus, mas ter um desvio de caráter tão grande? É simples, igreja, porque Deus usa vaso limpo e Deus usa vaso sujo. A Bíblia chama Nabucodonosor de meu servo. Deus usa um rei Ciro, que nem era crente, para libertar o povo, para voltar para Jerusalém. Mas se você quer saber se alguém é de Deus, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, mansidão, bondade, fidelidade, domínio próprio. Então tem gente que fala: Abraão, eu não tenho dom nenhum, eu só sei amar. E por que eu estou falando isso, igreja? Já que eu já estou caminhando para o final. Porque quando você tiver relacionamento com Deus Pai, fora do arraial, quando você buscar o Senhor e ter o costume de fazer isso, quando você ouvir a voz de Deus, isso vai impactar a vida dos relacionamentos à sua volta, amém? Gente, eu estou ricamente abençoado nesse fim de semana. E eu tenho a expectativa que eu pelo menos pude abençoar vocês de alguma forma. Por outro lado, só tem uma forma de vocês saberem se eu sou de Deus ou não. Vocês vão ter que perguntar para minha esposa, vocês vão ter que perguntar para os meus filhos, porque o Evangelho, ele se manifesta nos relacionamentos. Nós entendemos, na luz do Evangelho, que o nosso relacionamento com as pessoas é um reflexo do nosso relacionamento com Deus. Então, se nós dizemos que temos relacionamento com Deus, isso tem que ser refletido na forma como a gente se relaciona com as pessoas. Dos 10 mandamentos, 4 têm a ver com Deus. Não terá outros deuses, não falará o nome de Deus em vão, guardai o sábado. 6 dos 10 mandamentos têm a ver com relacionamento com o próximo. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás. Quando a gente olha para a Bíblia, em Romanos, em Oséias, Deus, toda vez que Ele tem uma ira contra o povo, é porque não há verdade, são desobedientes aos pais, são gente que anda na mentira.
no ciúme, na avareza. Então o que a Bíblia está dizendo? Como a gente sabe que um lugar tem Deus? Na forma como as pessoas se relacionam. Tem dois tipos de Abraão. Um Abraão que pode chegar em casa e falar assim: ninguém busca a Deus nessa casa não? Eu estava lá no congresso buscando ao Senhor. Vocês oraram, buscaram ao Senhor? Ô esposa, você está buscando ao Senhor? Ô filho, você arrumou a cama ou não arrumou? Tem um Abraão que pode sugar tudo de todos. Mas tem um outro Abraão que é: quanto de Deus eu tenho para derramar na vida da minha esposa? Quanto de Deus eu tenho para derramar na vida dos meus filhos? Porque a vida se trata do quanto a gente recebe de Deus e derrama e transborda na vida do próximo. Deus te chamou para um relacionamento íntimo com Ele. E assim como Moisés, a sua vida com Deus impactava o povo a adorar, Deus quer que você tenha intimidade com Ele. E isso vai fazer com que os seus filhos se aproximem do Senhor. Isso vai fazer com que as pessoas do seu trabalho queiram saber de Deus. Isso vai fazer com que no Natal e no Ano Novo, as pessoas peçam para você uma oração, porque elas veem que aquilo que você tem em Deus transborda na vida das outras pessoas. Caim matou Abel. E Deus fala: Caim, aonde está o teu irmão? Ele fala: por acaso eu sou tutor do meu irmão? Sim, o seu irmão é responsabilidade sua. Tem gente que fala assim: Abraão, minha esposa tem esse problema, minha esposa tem esse problema, a minha esposa não consegue vencer essa área. Mas talvez você, marido, não está entendendo que se o problema é da sua esposa, o problema é seu também. Porque nós vivemos em família, nós vivemos em comunidade. E se nós vivemos em família, significa que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Mas aqui eu não quero trazer um peso para você, porque talvez está difícil toda essa caminhada, porque você não tem gastado tempo com Deus, você não tem buscado ao Senhor fora do arraial. Cadê aquele adorador? Cadê aquele primeiro amor que louvava o Senhor enquanto fazia comida, de que orava pelos filhos quando eles estavam dormindo, que orava pelo marido quando ele saía para trabalhar? Talvez o tempo tenha passado e aquele coração adorador passou a ser um coração murmurador. Mas Deus escolheu hoje para alinhar o seu coração com Ele, porque Ele é o seu Pai, Ele te ama. E nós devemos voltar ao primeiro amor, para um Deus que está sempre disponível para cada um de nós. Quando parece que eu estou pregando para vocês, eu estou pregando para mim também, porque é fácil da gente se distrair, é fácil da gente ficar no celular o dia todo, é fácil da gente fazer tantas outras coisas, e a gente esquece que o mais maravilhoso é viver para a glória de Deus. Tudo bem? Você acabou de ver um vídeo no nosso canal, e eu tenho certeza que você foi tremendamente abençoado. E eu quero te fazer um pedido agora. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe essa mensagem, e eu sei que muitas outras vidas vão ser abençoadas assim como você. Que Deus abençoe e obrigada por estar conosco.